Irmãos, essa história dessa mulher cananeia, além de mostrar que Jesus ele veio não só para os judeus, mas ele veio para todos os povos, porque aqui foi a primeira vez e a única que Jesus sai do território dos judeus. Ele vai para um território chamado território de gentio. Mostra que, além de mostrar que Jesus ele é Salvador do mundo, como João registrou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem também mostra que Jesus ele amadurece a fé daqueles que ele escolhe pela sua graça. Lembre-se sempre disso, Jesus ele nunca nos deixará numa mesmice, numa zona de conforto, porque essa é a tendência natural do ser humano. Nós gostamos da chamada zona de conforto, e quando somos tirados da zona de conforto, isso dói, nem sempre é agradável, mas lá na frente, depois nós vamos perceber o quanto nossa vida ela estava estagnada, ela estava parada. Esse texto também ele nos mostra de antemão como que sempre é Deus que toma a iniciativa ao vir ao nosso encontro. Vamos olhar novamente para a passagem, quando diz Mateus que partindo Jesus dali aonde? Jesus estava em Genezaré, lá no verso 34 do capítulo 14 diz, Jesus estava então no território judeu, chamado Genezaré, e então ele partindo dali com os seus discípulos, ele vai para essas cidades chamadas cidades gentílicas, Tiro e Sidom. Agora a gente tem que entender logo de início nesse verso, irmãos, que nenhuma ação do Senhor Jesus Cristo era uma ação inconsequente, era uma reação como se nos encontrássemos, imagine, um grupo de amigos, nos encontrássemos, vamos nos encontrar onde? Vamos nos encontrar na casa da Camila. Ontem os jovens foram evangelizar no Parque Municipal, e eu sei que teve um encontro na casa da Camila. Mas vamos imaginar que o encontro seja para a gente fazer alguma coisa à noite, nós não sabemos o que. Aí a gente marca o encontro, vamos marcar na casa da Daiane, pode ser, Daiane? E chegando lá a gente fala assim, o que nós vamos fazer? Ah, não sei. Aí vem a Marília e diz, vamos, aonde, Marília? Vamos em algum lugar X. Aí levanta o outro, não, eu prefiro desse. Não, aqui não é uma saída de Jesus para uma cidade gentílica, como se dissesse assim, vamos ali conhecer aquela cidade? Não. Devemos lembrar que todas as ações de Cristo eram ações soberanamente planejadas. Quando ele vai para essa cidade gentílica, como eu disse e repito, para mostrar que o Evangelho, a boa notícia de salvação, da reconciliação do homem para com Deus, é para todos os povos, não só para os judeus, mas para mostrar também que ele sempre vem ao nosso encontro, com sua graça irresistível e maravilhosa, e diante disso nós respondemos com fé, como aconteceu com esta mulher. Jesus foi àquela cidade, apesar de Marcos trazer uma narrativa com alguns detalhes diferentes de Mateus. Marcos diz que Jesus se dirigiu a Tiro e Sidom e foi para uma casa e não queria ser incomodado, mas foi plano do Senhor Jesus Cristo estar nessa cidade e ali amadurecer a fé desta mulher que podemos dizer recém-convertida, porque os gentios, pelo menos aqui, Tiro e Sidom, o deus daquela cidade era Astarote, e aquela mulher estava passando por um grande problema. Mateus diz o problema qual é: a sua filha vivia endemoniada e não tinha nenhuma solução, nada que ela procurasse, nada que ela tentasse conseguiu resolver o problema
da sua filha. E ela sabe, ela toma conhecimento de um Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ela tem conhecimento que ele é filho de Davi, é o Deus prometido ao povo judeu. E ela vai então ao encontro do Senhor e responde com fé esta ida do Senhor na sua cidade, em Tiro e Sidom. E o que nós vamos perceber é que Jesus amadurece a fé desta mulher. Mas nós devemos lembrar que a vida cristã, irmãos, não é nada romântico. Nós romantizamos às vezes a vida cristã. Nós criamos um cenário na nossa cabeça, uma imaginação de que tudo vai ser tranquilo aqui, a partir do momento que Cristo entra na nossa vida. Pelo contrário, aí parece que a gente consegue ver a vida como ela é. A vida nua e crua, os problemas, a nossa própria vida. Calvino disse que quanto mais nos aproximamos da pessoa de Cristo, mais nós enxergamos as nossas impurezas. É como se estivéssemos com uma roupa suja e num breu escuro e ninguém percebe nada. E quando nos aproximamos de uma luz, nós vamos perceber os respingos, as sujeiras. Mas como que Cristo amadurece a fé desta mulher? Como que Deus amadurece a nossa fé neste caminho com Ele? Em primeiro lugar, a gente vê aqui que essa mulher, ao se dirigir a Jesus, ela clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O que diz o verso 23, irmãos? Ele, porém, não lhe dirigiu o quê? Palavra nenhuma. Uma das formas de Deus amadurecer a nossa fé é o seu silêncio. E o silêncio de Deus, irmãos, ele é cortante. O silêncio de Deus é como um bisturi. Só que nas mãos de Deus, este bisturi, ele é usado de forma perfeita e correta. Nas mãos dos homens, o silêncio é um bisturi que destrói, como muitos profissionais aí da plástica fizeram com algumas mulheres, que de vez em quando saem reportagens. As mulheres foram procurar para uma plástica, para um reparo, ou no rosto, ou em alguma parte do corpo, e saíram destroçadas. É assim o silêncio na mão dos homens. Os casais aqui, quando nós fazemos a guerra de silêncio com o nosso cônjuge, ou só eu que faço, né? Aquela guerra de silêncio, vai para a cama, um para o lado e outro para o outro. Aquela guerra dentro da família, que quando a gente tem aquela reunião de família, você fala assim: não, eu não vou. Eu vou, então, já que você está insistindo, para não ter mais problema, mas eu vou ficar calado. Eu não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. O silêncio do homem é um bisturi que corta, que destroça corações. Agora, o silêncio de Deus, ele é diferente. Deus, ele sabe até onde ele se mantém em silêncio diante das nossas vidas. Deus amadurece a nossa fé através do silêncio. E é tão interessante que esta mulher, ela, ao invés de desistir do silêncio do Senhor, porque Ele não dirigiu nenhuma palavra, esta mulher estava, pela a intenção que Mateus narra, e a resposta até dos seus discípulos: despede logo esta mulher deveria estar berrando atrás do Senhor Jesus Cristo. Como Marcos disse, que Jesus estava numa casa, já nessa cidade aqui, Tiro e Sidom, eu imagino essa mulher batendo na porta: Senhor, filho de Davi! E Jesus no silêncio.
Talvez você esteja passando esse silêncio de Deus na sua vida. Que você tem orado, você tem clamado, você tem gritado diante do Senhor, e o que você escuta é silêncio de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos, nessa manhã, esse silêncio de Deus não é para te destruir. Não é que Deus tenha se tornado indiferente à tua luta, à tua dor, ao teu sofrimento. Mas Ele quer que você tenha a sua fé amadurecida. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, da sua segunda carta aos Coríntios, mais precisamente o verso 18, ele diz que nós não devemos andar por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que se vê é temporal, aquilo que se não vê é o quê? Eterno. Deus quer que a gente saiba realmente caminhar, irmãos, por fé. A narrativa continua. Os discípulos pedem o Senhor para despedir esta mulher. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro momento, indiferença. Segundo momento agora do Senhor, são palavras duras, penetrantes ao coração dessa mulher. Esta mulher está clamando, e o Senhor, depois da sua suposta indiferença, o seu silêncio, agora Ele diz uma palavra penetrante: eu não vim para os povos, em outras palavras, de Tiro e Sidom. Mas não era que Jesus não estava dizendo que Ele não veio, Ele estava, na verdade, era trabalhando com o coração desta mulher. E esta mulher, ela tem uma fé concedida pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, tão realmente real, que ela não desiste. Ela não desiste. E no amadurecimento da fé é assim, irmãos. Quantas vezes nós estamos clamando por algo e o que nós ouvimos da parte de Deus, às vezes é um não. Eu lembro alguns anos atrás aqui, nós pregamos uma série sobre os nãos de Deus. Davi clamava, jejuava pelo filho que ele teve com Batseba, o primeiro filho. E a resposta de Deus foi não. Aquele jovem endemoniado, depois de ser curado pelo Senhor Jesus Cristo, ele queria seguir o Senhor Jesus Cristo, nada mais lícito de uma pessoa ímpia, endemoniada, agora transformada, liberta, querer seguir o seu Senhor. E a resposta de Jesus foi não. O apóstolo Paulo, alguém que era perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido, lutas externas, internas, há um espinho na carne, que precisamente não sabemos o que é. Alguns falam que era uma cegueira, outros falam que era um problema, enfim, são tantas especulações, mas não vem ao caso. E o apóstolo Paulo orou ao Senhor para que pudesse tirar esse espinho na carne, e qual foi a resposta que ele recebeu? Não. Deus amadurece a nossa fé com os nãos dele. Porque diferentemente de nós que somos pais, que tentamos agradar os nossos filhos de toda maneira, e que às vezes temos dificuldade de dizer não, ou diferentemente de todos nós, que talvez tenhamos a dificuldade com esta palavrinha não, de dizer hoje eu não posso, hoje não dá, hoje eu não vou, Deus não tem nenhum problema com a palavra não. E quantas vezes nós ouvimos o não de Deus? Mas o não de Deus tem sempre um propósito por trás que nós não conseguimos entender. E nem sempre Ele explicará. Mas o não de Deus é para o amadurecimento da nossa fé, da nossa vida. A narrativa continua. E esta mulher, então, ao invés de desistir,
do não, aparentemente, de Cristo, ela se prostra, ela adora, dizendo: socorre-me, Senhor. Ela clama pela misericórdia. Socorre-me, Senhor. Ela, contudo, o Senhor, no caso, verso 26, responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Primeiro ela recebe uma indiferença. Depois ela recebe uma palavra dura, penetrante ao seu coração. E agora, como quase que se fosse uma ofensa. Porque os judeus olhavam para outros povos, outras nações, diante das suas impurezas como cachorros, como cães. E aí Jesus fala: não é bom tirar da mesa e dar para os cachorrinhos que ficam nas mesas. Alguns têm aqui cachorros que ficam dentro de casa. E normalmente os donos dão um farelinho de pão, um miolinho, alguma coisa. E essa mulher diz assim: até os cachorrinhos recebem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, na verdade, trabalha agora neste momento com a fé desta mulher, com uma confrontação humilhante. Você é pecadora. E essa mulher diz: eu sei que eu sou pecadora. Eu sei que eu sou indigna. E Jesus fala para essa mulher: grande é a tua fé. Por isso que é uma fé verdadeira aqui. Não é uma fé apenas para um milagre acontecer na sua filha. Porque uma fé que não é verdadeira, ela desiste na metade do caminho. Mas uma fé verdadeira é uma fé perseverante, é uma fé que não desiste. Mesmo diante de momentos humilhantes que nós passamos na vida. Quantos momentos humilhantes nós temos passado na vida? Porque há uma ala do cristianismo que acha que aqui, nesta vida, nesse mundo que nós vivemos, nós vamos viver, como diz uma canção, só rompendo em fé. E a gente sabe que não é assim. Quantos momentos humilhantes nós passamos na família, na vida em si. E a gente pensa: não é possível Deus estar comigo. Eu digo nessa manhã: é possível, e Ele está contigo. Na verdade, Deus, Ele nos humilha mesmo. Quando Ele tirou o povo do Egito, no capítulo 8 de Deuteronômio, logo no início, no capítulo 2, Ele disse assim: eu te humilhei, eu te deixei ter fome, para que você entendesse que não só de pão vive o homem. Sabe por quê, irmãos e queridos visitantes nessa manhã? Nosso coração é soberbo demais. A gente não pode melhorar um pouquinho de vida, que o nosso coração se eleva demais. Eu vou falar algo aqui, não precisa editar não, que está em casa. Eu digo que está em casa em família. Eu tenho um cunhado, é o único cunhado que eu tenho, irmão de Priscila. Vamos dizer, família simples, humilde. Hoje ele é dono de um mercado lá em Búzios. E hoje, quando eu estou de férias, eu estou com ele não quer mais comer naquela lanchonetezinha simplesinha, não. Eu falo: ô Vinícius, vamos comer, eu brinco com ele assim, vamos comer um podrão ali, vamos? Não, rapaz, vamos naquele restaurante ali em Jeribá, que não sei o que. Eu falei: não, Vinícius, meu filho, você é empresário. Não, eu vou pagar. Eu não estou dizendo que ao melhorar de vida a gente não possa comer num restaurante bom.
tá? Talvez o exemplo não seja tão apropriado para onde eu quero chegar, mas eu quero dizer que o nosso coração ele é soberbo, gente. Eu não estou dizendo que o meu caso seja soberbo, mas o padrão de vida melhorou, é lá em cima. E aí sabe o que Deus faz? Não só nessa questão de soberba, mas Deus humilha nosso coração. Para que a gente aprenda que não é somente de pão ou daquilo que aparentemente esse mundo pode nos proporcionar, é que a gente vive. A gente vive da palavra de Deus. Como eu disse, domingo para segunda eu fiquei internado no hospital. E as dores, eu estava me sentindo tão mal que a gente pensa em tudo, né? Aí teve até uma irmã que me ligou a semana, pastor, você ficou falando lá de preciosidade do tempo, né? Alguns podem morrer daqui um dia, essa semana e tudo. Eu falei, a gente prega para a gente mesmo, né? Não podemos esquecer disso. Mas aí como a gente percebe, gente, como que a vida é frágil demais. E aí sabe o que Deus faz? Ele nos humilha nessa vida para que a gente entenda como filhos dele que a gente não deve viver pelas coisas que se veem, porque tudo que se vê é temporal, a gente deve viver das coisas eternas. O carro que hoje nós compramos zero, que está aí bombando, né, todo mundo tem, daqui a 3 anos é um carro já ultrapassado. Eu ouso dizer para muitos aqui, daqui a 50 anos, para muitos aqui, o que você tem, qual é a diferença que vai fazer na sua vida? Vamos pegar todo mundo? Daqui a 100 anos, o que você tem, ou o que você mais almeja e sonha, qual é a diferença que vai fazer na tua vida daqui a 100 anos? Nada. Porque Jó disse, nu a gente veio para este mundo. E como que nós vamos voltar? Com todos os bens e riquezas, né? Nu nós vamos voltar. Mãos vazias. E aí Jesus trabalha na fé desta mulher amadurecendo. Com o silêncio dele, com palavras contundentes e duras, e até nos humilhando. Deus nos humilha para amadurecer a nossa fé. Deus não nos deixa na zona de conforto. Eu concluo essa mensagem nesta manhã dizendo que os problemas na verdade o problema que levou essa mulher ao Senhor Jesus Cristo se tornou até secundário. Porque o Senhor tratou dela primeiro. Marcos diz que Jesus, depois de tratar com ela, Jesus diz, pode voltar para sua casa, tua filha está bem, está liberta, não há mais demônios atormentando a sua vida. E eu trago então, para concluir, algumas lições para a gente. Os problemas que nós levamos a Deus nem sempre são prioridades de Deus. Por mais que eles sejam legítimos e caros para nós, primeiro o Senhor sempre trata do nosso coração. Não se esqueça, porém, que os problemas que nos levam a Deus. Nem sempre Deus vai tratar do problema que você está levando para Ele, primeiramente. Os problemas até te levam a Deus, porque primeiramente Deus quer tratar o teu coração, a tua vida, para depois tratar os problemas. Nossos filhos, cônjuges, parentes, amigos, a igreja, só serão tratados na medida em que nós formos pessoalmente transformados por Deus. Às vezes a gente quer mudança em terceiros, né? Fulano tem que mudar. O que Deus quer mudar primeiro somos nós. Porque a partir do momento que eu mudo, a minha família muda, a minha igreja muda, o meu local, o meu ambiente de trabalho muda. Porque a mudança começou comigo. E nós somos ávidos para querer mudança, apontando o dedo a partir de terceiros. Sendo a fé um dom de Deus, Ele mesmo faz nascer e Ele mesmo faz amadurecer a nossa fé. Se a fé é um dom de Deus, e é um dom de Deus, a fé salvadora, Deus mesmo amadurece essa fé. Ele não deixa a nossa fé numa zona de conforto. E Ele trabalha
não só destas formas aqui, de diversas formas, mas estas formas são normalmente a forma de Deus trabalhar. Silêncio, não, palavras duras, trabalhando primeiro no nosso coração. Por fim, irmãos, tenha fé, viva pela fé e deixe Deus amadurecer a tua fé. Você pode curvar sua cabeça por um momento? Como estão os seus dias? Como têm sido os seus últimos dias? Tem ouvido o silêncio de Deus? Tem clamado por resposta ou respostas e não tem ouvido nada de Deus? Não pense que Ele te abandonou. Ele está amadurecendo a sua vida, a sua fé. Tem ouvido o não dele? As portas não se abriram? Tenha certeza que Ele usa o não para o amadurecimento da tua fé. Ah, você tem sido humilhado? Tem passado por humilhações? Tem passado por momentos de cair toda aquela capa de super-homem, super-mulher? Saiba que é Deus que está te humilhando. Para que lá na frente, Ele diga: grande é a fé deste meu filho, desta minha filha. Porque Ele, como Pai, quer ver o crescimento dos seus filhos. Não quer ver seus filhos raquíticos, frágeis, que qualquer virose cai, se prostra, morre. Mas Ele quer ver seus filhos fortalecidos, cheios de anticorpos, destilados por sua graça e misericórdia. Senhor, Tu conheces os corações aqui nesta manhã. Aqueles que têm passado pelo silêncio do Senhor. E como é cortante. E como é doloroso, Senhor. Mas louvado seja o Teu nome, porque não é um silêncio como o dos homens, para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Senhor, obrigado pelos nãos do Senhor ao longo da caminhada. Porque tudo coopera para o nosso bem, até o Teu não. Senhor, obrigado por às vezes nos humilhar, nos tirar do pedestal, nos tirar de um suposto glamour, para entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, Senhor, mostra-nos isso nessa manhã, Pai, de uma forma mais clara, mais límpida, por meio do Teu Espírito, Senhor. E fortaleça-nos, assim como rogastes pelo Teu servo, o apóstolo Pedro. Quando Satanás estava para o peneirar, o Senhor rogou, Pai, para que a sua fé não viesse esmurecer. Nós te louvamos porque temos Cristo, intercedendo à destra do Pai por nós como um sacerdote, para que a nossa fé não venha esmurecer. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Porque Tu conheces o limite de cada um de nós aqui nesta manhã. Tu sabes até o momento em que a corda pode estourar. Tu sabes, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, que as provações que sobreveio na Ásia foram tão fortes e grandes, que pareciam sobre-humana, para que ele não mais
confiasse no seu braço, na sua força, mas pudesse depender sempre de Ti. É isso que o Senhor requer de todos nós, que não confiemos no nosso braço, na nossa força, mas confiemos no Senhor, que é a nossa salvação, que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza em tempos de tribulação e de angústia, socorro bem presente. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.